dia, irmãos. Bom dia. Estamos mais um domingo, né? Presença do Senhor. Para louvar e bendizer o seu santo nome. Amém. Vamos começar com a nossa lição, que se encontra hoje no texto básico de Josué 1, de 1 a 9. E o título dela é Palavras de Encorajamento. Né? Então vamos orar, pedindo a Deus orientação pelo nosso estudo, que Deus nos dê capacidade, né? Capacitação, para que nós possamos falar da sua palavra. E não só falar, mas pôrmos em prática, né? Tudo aquilo que nós estudamos, né? Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Muito obrigado por ter derramado sobre nós muitas bênçãos, Senhor. Ó Senhor, ser conosco para que nós possamos, Senhor, sempre encorajado por Ti, Senhor, para enfrentar, Senhor, essas coisas que estão acontecendo nesse momento que vivemos, Senhor. Ó Senhor, fortalece a nossa fé a cada dia, ser conosco a cada instante, nos dando sabedoria e entendimento da Sua palavra. Que nós juntos hoje na escola dominical, Senhor, possamos estar aprendendo, Senhor, o que Tu queres transmitir para nós. Isso é o que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias então em Josué, capítulo 1, de 1 a 9. O título, como eu já falei, é Palavras de Encorajamento. Foi escrito pelo pastor Marcos Lopes, né? Diz assim o texto da palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra de Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que andar. Palavra de encorajamento. Né? Então, Deus fala a Josué para ele tomar a frente do seu povo depois que Moisés morreu. Mas quando a gente é submetido a uma missão, que às vezes a gente sente que a gente não tem capacidade, a primeira coisa que vem na nossa vida é o quê? É o medo. É aquele susto, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, Deus está encorajando aqui a Josué a ele tomar uma posição de líder, que até então ele era um companheiro de Moisés, né? Ele só estava ali para auxiliar ao seu lado, mas agora não, ele ia ficar na liderança. E quem é que não tem medo? Os irmãos sabem qual é o significado da palavra medo? Vamos, irmãos, não pode falar. O que significa a palavra medo? Pastor, o que significa medo? Sentimento que muitas das vezes nos paralisa. Isso. Ei, Jóia. Eu acho que é o medo de avançar para o desconhecido. Claudinha. Realmente o medo é o que o pastor falou, ele nos paralisa, né? Receio. A gente fica com receio, paralisado. E a coragem? Enfrentar. Oi? É
enfrentar o desafio. Mas a gente tem que ter medo? Ou não? Sim, é um instinto de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência mesmo. Então, lá no Google, né? O medo é uma reação involuntária e natural, com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. Tá? Então, o medo é essencial às vezes na nossa vida. Ele é essencial na nossa vida. Mas é a coragem. Também? É um desafio muito grande, né? Porque sem o medo, aquele momento que nos faz de ficar com muito medo e insegurança, mas a gente tem que tomar atitude para sobreviver a isso, para superar esse medo. E tem onde que vem a coragem. Coragem, não é isso? Então é isso que Deus estava falando com Josué. Moisés morreu, ele era um líder excelente. Nós sabemos que ele foi um homem que falou diretamente com Deus, face a face, né? E Josué era só um companheiro, um amigo do lado. Mas naquele momento que Moisés morreu, ele tinha que pegar a liderança. Então Deus fala para ele ser forte, corajoso. E nós estamos vivendo, irmãos, num momento em que a gente tem que ter... estamos vivendo muito medo, mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter atitude. Podemos deixar o Deus tomar conta. Oi? Podemos deixar o Deus tomar conta de nós. De jeito nenhum. Pode não. Né? A gente tem que ter coragem. Agora o mundo está vivendo numa doença que está deixando muita gente apavorada dentro de casa, deixando de ver a igreja, deixando de fazer seus compromissos, deixando de ir na casa dos seus irmãos, dos seus amigos, por causa da doença. Entendeu? E estão ficando de um jeito que qualquer notícia que sai na reportagem, a pessoa fica apavorada. A pessoa parece que está com medo. E pior, irmãos, é o crente, né, meu irmão, a pessoa cristã, onde a gente tem a segurança que Deus está conosco, né, a cada momento, e a pessoa com medo da morte. Que a morte vai ser maravilhosa, nós vivemos ao lado de Jesus, né? Então, mas a gente tem que se prevenir, dá certo. Mas esse medo não pode deixar a gente com essa doença tão horrível que está no século XX, que é a ansiedade. A ansiedade está matando muita gente. E os irmãos sabem qual o significado da palavra ansiedade? Inquietação. Inquietação? Sim. Medo do futuro. Medo do futuro? Também. O que mais? Preocupação com aquilo que nem aconteceu e isso que eu falo. Isso aí, o pensamento com aquilo que nem aconteceu e talvez nem vai acontecer, mas a pessoa já está preocupada. Você nem está trabalhando. Isso, o cérebro dele já está trabalhando lá no futuro, né? Está pensando lá se vai acontecer ou não. A gente só vai saber, quem só sabe disso é Deus. É Deus que sabe de todas as coisas que vai acontecer hoje, daqui a momentos. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Para que nós vamos ficar com essa ansiedade, irmãos? Para que a gente vai ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, se nós temos Deus na nossa vida? Então, a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, né? Nervosismo e aquele medo intenso. Aí é onde que o medo supera e a gente deixa de ter o quê? Coragem. Então, Deus foi muito sábio em falar com Josué e falar com ele: ser forte, corajoso. Não se preocupa com o amanhã. Eu sou contigo. O que você tem que fazer é o que eu mando você fazer. O que eu te direciono a fazer. O restante você deixa por minha conta. O que está faltando em nós hoje em dia é isso. É a coragem de enfrentar o nosso medo, o nosso dia a dia. A gente não ter confiança em Deus, não por Deus na frente da nossa vida. As dívidas têm, os amigos vão embora, né? Mas Deus está ali, ó, juntinho com a gente, todo dia. Os irmãos deixam de visitar a gente, mas a gente tem que ser forte, corajoso, né? Isolamento total. Isso. Então, é isso que está acontecendo, o isolamento total. As pessoas estão se isolando tanto que estão esquecendo de Deus. Deixando Deus agir na nossa vida. Eu acho assim, tudo bem, nós
doença que é a ansiedade, ela afeta muitas pessoas. Porque até no nosso lar mesmo, né, a gente vê que tem irmãos nossos que eles ficam isolados, lá distantes. A gente às vezes vai falar, tem que ser no vídeo, ou senão ele pegar o telefone e falar assim, gente, eu estou com muita saudade de vocês. Mas a gente não pode ir lá na casa dele. Por quê? Porque ele está com medo. Né? A pandemia também aumentou a ansiedade, né? Muito. 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 Até crianças estão. Já estão. Por causa do estudo online. Uhum. Né? Então as crianças também estão. Todo mundo está. Está afetando o mundo todo. Está afetando o mundo todo. E é igual agora, parece que vai começar as aulas agora, estão previstas as aulas começarem agora dia 14 de setembro. Mas eu acho que é impossível, irmãos. Porque as crianças, a primeira coisa que eles vão fazer quando chegarem é se abraçar. Verdade. É se abraçar. Porque eles estão muito distantes um do outro, estão sentindo muita falta um do outro. Então, a internet, o Zoom, né? Que você pode reunir assim, é bom, mas não é o tato. Porque o brasileiro, ele gosta de contato, né? O povo brasileiro gosta de contato. E isso afeta muito as nossas vidas. Mas Deus está falando conosco para a gente ter coragem. Né? Ele está através de Josué, né? A palavra de Josué, de Deus falando com Josué, ele está falando conosco nesse momento. Ele está nos dando palavras de encorajamento. Para quê? Para que nós possamos ser fortes, corajosos, mas nunca esquecer da palavra dele. Nunca esquecer que ele está junto conosco a cada instante. Né? A primeira questão é a questão do medo e da ansiedade, que nós já falamos aqui. E segundo a pesquisa realizada na Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Conforme a revista Exame, que foi publicada em 5/6/2019. Ela apontava 18,6 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno da ansiedade. Olha, em 2019, imagina agora. Como é que deve estar? Né? Então, o medo é uma emoção primitiva e ela tem o objetivo de nos proteger. Tá? Mas a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce. Tá? De um futuro incerto que pode trazer ou não possíveis problemas. Então, vamos parar um pouco, irmãos, e pensar, né? Porque o medo é normal, é natural na nossa vida, mas a ansiedade não, a gente tem que afastar isso da nossa vida. Porque é um estado de sofrimento, onde a gente vai ficar sofrendo, por uma coisa às vezes que nem aconteceu e nem vai acontecer. É uma doença que está nos prejudicando muito. Né? Josué é gente como a gente. A propósito, Neemias também sentiu temor quando ele perguntou sobre o seu semblante. A ansiedade, ela muda o nosso semblante. A nossa aparência é bonita, nós somos bonitos. Né? Então vamos manter a nossa aparência bonita. Né? Se a gente está magoado um pouquinho com alguém, ou se a gente está sofrendo alguma coisa, a mulher tem a vantagem de usar uma maquiagem, né? Então vamos usar um pouquinho né? Melhorar o nosso visual. Os homens não usam maquiagem, eles podem aparar a barba, eles podem fazer a barba, eles podem ajeitar o cabelo, né? Então a gente tem que melhorar a nossa aparência, para que essa doença não nos contamine. Gideão seguiu as orientações de Jeová e desceu ao arraial dos inimigos, caso estivesse com medo. Mas Deus mandou ele ir e ele foi, mas ele estava com medo. E Deus mandou separar vários homens. Ele só foi com 300, mas ele venceu a batalha. Por quê? Quem estava na frente? Deus. Então a gente não pode esquecer disso, que Deus está sempre à frente. Abraão pediu que Sara mentisse com seu relacionamento com ele. Eles eram marido e mulher, mas os egípcios estão de olho em Sara. Mas ele pediu para ficar, para dizer que era irmã dele. Que momento de fraqueza de Abraão, né? Mas mesmo assim Deus esteve com ele. Que aí o rei viu, que ele descobriu que eles eram marido e mulher, mandou ele e ele foi com tudo que ele conquistou, né? Ele tinha de direito lá, né? Então, o medo
às vezes faz a gente ficar fraco, mas ao mesmo tempo ele nos leva a ter coragem. Pedro foi medroso. Ele falou que ele foi tão... Uma hora ele foi tão corajoso, né? Que isso, Jesus, eu nunca vou negar o Senhor. Negou 3 vezes. Antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes. Mas depois, o que aconteceu? Ele chorou amargamente. Ele se entristeceu, ele chorou. Né? A gente tem medo, é normal, mas a gente tem que ter confiança que Deus está na frente dos nossos problemas. Que Deus está na frente da nossa vida. Isso que nós não podemos esquecer. Se preocupar com o que deve se preocupar. Outra palavra que o autor aqui ele disse, etoicismo. Os irmãos sabem o que é etoicismo? Mas o próprio autor ele diz que é você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar aqui apenas nisto. Quer dizer, é um momento de você controlar a tua ansiedade. É uma palavra de controle. Você tem ansiedade? Tem, mas você tem que saber controlar. Você não pode deixar ela passar a ser um medo para você, a fazer com que você fique paralisado e não faça mais nada. Fica até doente. Saber dominar. Saber se dominar. Porque essa doença, ela está afetando muito, e principalmente na nossa vida cristã, irmãos. Ela está afetando muito a nossa vida cristã. A gente deixa de igreja, a gente deixa de orar, a gente deixa de visitar o irmão, a gente deixa de louvar. Olha só, deixar de louvar a Deus. Às vezes porque Deus não responde a oração, então dá aquela ansiedade, Deus não está respondendo mais, chega. A pessoa desiste. A pessoa é que a gente quer tudo para ontem, né? Isso. Mas o nosso tempo não é igual de Deus, não. Ele sabe o momento que Ele quer fazer alguma coisa para a gente. Nós somos ansiosos, a vida da gente é ser ansioso, mas a gente como cristão tem que saber controlar a ansiedade, para ela não virar uma doença. E essa doença leva à morte. Irmão. Quanta gente está morrendo, quanta gente está se suicidando, quanta gente se matando por causa dessa doença. Porque é isso que o irmão falou aqui. Mas Deus não cuida de mim, ele sabe nem que eu existo. Primeira coisa que a pessoa quando está doente fala isso. Não vou na igreja não, porque os irmãos não gostam de mim. Se você pede o irmão, você faz um pouquinho, se eu vou falar alguma coisa, não, agora não, irmão. Entendeu? Então fica aquilo, cada hora a gente bota um obstáculo, uma coisa para a gente se enfraquecer. Nós mesmos. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Porque começa em mim. A mudança começa sempre em mim. Para mim poder mudar todos. Entendeu? Então Deus fala com Josué, ser forte, corajoso. Irmãos, sejamos fortes, corajosos. Se Deus lhe deu uma missão, está difícil, mas Ele vai estar à frente do seu problema, Ele vai estar à frente da sua vida. Ele vai te dar encorajamento para tu fazer tudo aquilo que Ele te ordenou para fazer. Ele te colocou nas mãos para fazer. Né? A valentia demonstrada por Josué. Josué também foi um homem que foi espia. Antes dele ser o líder, ele foi à frente para ver como é que era a terra que Deus tinha prometido para Moisés, não foi? Para nós, né? A terra prometida. Ele já tinha olhado como é que estava a situação. A terra tinha só homens grandes, valentes. Mas quem estava na frente daquele povo? Deus. Então, nós não podemos esquecer isso, que Deus está, Ele nos dá a missão e Ele está à frente junto conosco. Ele nunca nos desampara. Nós, às vezes, achamos que estamos sozinhos no vale, mas não estamos, não. Porque no momento que nós de olharmos e orarmos, pedimos a Deus a orientação, Ele vai nos dar coragem, vai nos dar força para a gente vencer. Entendeu, irmãos? Deus garante a Josué o que Ele fará. Lá no verso 1, né, e 2, capítulo 1, ele reafirma a morte de Moisés e diz qual seria a missão dele. Já no verso 3, 4 e 5 ele diz que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles pisarem será deles. Nosso. Né? Então, que ninguém poderia resistir a Josué, porque todos os dias de sua vida, que assim como esteve com Moisés, estaria com ele, que não o deixaria e nem o desampararia. Passamos pela Covid? Estamos. Mas Deus está conosco.
Então ele nunca vai nos deixar. Nós que achamos que às vezes ele não está conosco, ele está distante, mas ele está sempre conosco. Mas por quê? Josué conhecia Deus, conhecia seus feitos, falar isso não seria como chover no molhado? Será que Josué ficou preocupado? Como é que Deus me manda aí ser líder de um povo para me ser forte, corajoso? E aí? Como é que eu vou fazer? Ele se sentiu fraco, sentiu sem coragem, mas Deus disse, vai, porque eu estou à frente de tu, eu estou contigo, onde quer que fores. Então, onde quer que o irmão for, se o irmão pedir a presença de Deus na sua vida, permitir ter a presença de Deus na sua vida, ele vai estar sempre contigo, irmão. Então, não precisa ficar preocupado com essa doença, não. Nós temos que ter os cuidados? Temos. E nós somos, Deus veio para cumprir a lei. Então, a gente tem que cumprir a lei também. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos ordenou. Nós temos que lavar nossas mãos, cuidar das nossas roupas, não se cumprimentar como a gente gostaria, né? Então, eu estou com vontade de abraçar as irmãs aqui, mas não posso, né? Mas a gente pode dar um toquezinho, né? Dizer que nós estamos presentes, ligar para o irmão, falar assim, irmão, estou com muita saudade do irmão. Então, nós precisamos fazer isso. Ser forte, corajoso. Deus sabe que algumas situações são tão adversas que a nossa fé cambaleia. E às vezes pensamos que estamos sozinhos. Né? Tem hora que a gente fica numa tristeza, no desânimo, mas a gente tem que saber que Deus está conosco. Mas o problema todo, se você pensar, não é pegar o ônibus, né? Tem muito ônibus. Então, muito tem que andar de ônibus está cheio, a igreja está cheia. Mas a gente tem que andar fazendo a nossa parte. Andar com álcool gel, passa. Entra, passa, sai, passa. Né? Vai fazendo a parte. Confiando em Deus, senão você não vai. E nós temos que saber também, gente, nós, irmãos, que há momento para tudo. Né? Há momento, e nesse momento que nós estamos passando, Deus está nos dando um meio maior de nós nos vivermos mais na sua presença, mas com Ele. Por quê? Porque essa doença ela está afetando muitas pessoas, está deixando as pessoas com muito medo, com muita ansiedade. A ansiedade está levando muita gente à morte, a suicídio, né? Mas a gente não pode esquecer que Deus está à frente dos nossos problemas, na frente da nossa vida. Nós temos que ter coragem. Medo é normal, mas a coragem faz com que a gente vença essa doença. Mas nós temos que, como a irmã falou, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar que os outros façam por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. No ponto 2.2 da lição, Deus mostra para Josué qual será a sua postura. Está lá no verso 7, 8 e 9. A advertência de que o momento demanda coragem, e ele repete 3 vezes no versículo 9. Não fui eu que eu te ordenei, seja forte, corajoso. Não se apavore e não se desanime. Seja forte, corajoso e o principal, não desanime. E o desânimo leva à ansiedade e vai levar à morte. Por quê? Se tiver medo, não tem problema. Apenas se dispõe a fazer o que eu te mandei. Estou com medo de alguma coisa, irmãos? Estou com medo da doença? Confie em Deus. Ele vai prover. Ele vai dar sabedoria. Ele vai dar capacidade dos irmãos vencerem essa doença. Assim como ele foi com Josué, ele está sendo conosco hoje. Essa lição veio para nos encorajar, para a gente ser forte, para a gente poder vencer, mas só com Deus. A gente não pode esquecer que Deus está à frente de todas as coisas. O medo é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa proteção e preservação. Temos medos? Temos. Mas temos que ter coragem para vencer esse medo, para ultrapassar esse medo. Né? É o medo que mantém diligentes. O medo ele não nos mantém, às vezes,
forte. Ao mesmo tempo que ele não nos dá aquele impacto da gente ficar parado e não resolver, daqui a pouco a gente tem aquele impulso de coragem, né? E vamos em frente. É isso que Deus está querendo fazer conosco hoje. Através dessa lição. A doença está afetando muitos irmãos. Estão afetando muitos que estão aqui, os que estão em casa principalmente, e estão deixando de vir adorar o Senhor por causa da doença. Mas a pessoa não deixa de ir no supermercado, a pessoa não deixa de ir no médico, a pessoa não deixa de, às vezes, fazer uma caminhada, não deixa de, às vezes, estudar com alguém, mas deixa de vir à igreja. Olha aí, deixando Deus de lado. Como é que vai ser forte e corajoso se Deus não está à frente da sua vida? Como é que ele vai vencer a batalha da doença se ele não está deixando Deus agir na sua vida? Então Deus hoje está falando conosco. Sejamos fortes, corajosos, mas não esquecer que quem está à frente de tudo é Ele. Tá, irmãos? Se Jesus voltar, eu acredito que assim, a volta dele será terrível para nós cristãos, porque nós estamos deixando a desejar. A gente sempre acha que vai ser terrível para o mundo. Eu penso que vai ser terrível para mim, porque eu falho, porque eu deixo a desejar. Então eu penso assim, a volta de Cristo vai ser terrível para a igreja, porque ali vai separar joio do trigo. Então vai ser uma coisa terrível. Né? Não é só para o mundo, não. Os primeiros a serem julgados seremos nós, os da casa, né? Como diz a palavra. Então, o medo e a confiança, coragem, né? O medo e a coragem andam juntos. Há momentos que você precisa ter medo para se proteger. Mas há momentos que você tem que abandonar o medo para você se lançar naquele desafio. E seja o que Deus quiser. Que Deus tenha misericórdia. Então, assim, eles estão sempre juntos, né? Andando juntos. Com alegria e tristeza. É impressionante esse paralelo. É isso mesmo. E no verso 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A palavra-chave está aqui, irmãos. Não deixar de falar, não deixar de meditar e não deixar de ler a palavra. E a nossa função aqui é avançar, é falar do amor de Deus para os outros. Não ficar acomodados. Nós vamos entrar agora no mês de missões, os irmãos já repararam? Eu já botei os cartazes aí. E está aí. Eu amo, oro, multiplico e reparto. A nossa missão é repartir o amor de Deus. Demonstrar amor. Orar um pelos outros. E multiplicar. Multiplicar a palavra. Mas para a gente fazer isso, nós temos que ter o quê? Coragem. Medo nós temos, porque a missão é grande. O desafio é enorme. Mas nessa pandemia, será que nós vamos alcançar o alvo? Vamos, irmãos. Vamos sim. Né? Nós vamos falar do amor de Deus às outras pessoas? Vamos continuar falando e mais. Entendeu? Por quê? Porque Deus está à frente da nossa vida. Deus está à frente do nosso valor como cristão. Entendeu? Deus mostra para José que ele deveria fazer. E ele está mostrando para nós aqui. No verso 8, acabei de ler aqui, irmãos. Nós temos que meditar. Né? Antes medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: Josué, Rejane, Rosane, Cláudia, sei que você deve estar muito preocupados com
com essas coisas que estão acontecendo, né? Como você vai lidar com essa situação que aparece, mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. Então, irmãos, não vamos nos perder com essa doença que está aí acontecendo. Vamos ser fortes, corajosos, para nós vencermos essa batalha, mas com Deus à frente. Porque sem Deus é impossível. É impossível. Né? Tenha coragem, inclusive, para assumir essa posição. Se preocupe com isso e o resto é comigo. Foi claro. Você tem que fazer a missão que eu estou te mandando. Vai em frente, dê coragem, vai. O resto é por minha conta. É só ter confiança em mim. Foi isso que ele falou diretamente com o Josué. E ele está falando com a gente hoje. Só ter confiança nele, o resto é com Deus. A gente tem que seguir em frente, irmãos. Não podemos ficar parados, esperando a morte chegar. Não sei se os irmãos viram a notícia agora do rapaz de 43 anos que fez aquela Pantera Negra, né? Um filme muito bom. 43 anos, ele já estava com 4 anos que ele estava com câncer, ele estava lutando e ninguém sabia. Então a gente tem que ser forte, corajoso. A gente tem que avançar, não ficar parado, esperando a morte chegar. Esperando que a ansiedade destrua a nossa vida. É o que está acontecendo no mundo hoje. A ansiedade está destruindo vidas, irmãos. Por causa de medo, de uma coisa que não sabe nem se vai acontecer ou não. No medo é normal. Mas a gente tem que ter coragem de avançar. Mas com Deus na frente. Porque sem Deus a gente não consegue fazer nada. É impossível ao homem. Porque Deus ele está à frente de todas as coisas. E ele foi com Josué, ele vai ser conosco. Nós vamos vencer, irmãos. É só termos coragem e ter fé. Essa é a principal palavra, né? Fé, né? Sem essa a gente não consegue vencer nada. Nada. Se nós estivermos com Deus e com fé, irmãos, nossa, a gente vai transformar esse mundo em maravilhas. Isso depende de mim, de você, de você. Mas começa primeiro em mim. A transformação começa primeiro em mim, para depois transformar outras pessoas. Então, em primeiro lugar, Deus tem uma missão para cada um de nós aqui. E a gente tem que ser forte, corajoso. E se agarrar nessa missão que Deus te deu, e seguir em frente. Desafios, desânimos, insegurança, fraqueza. Isso vai acontecer conosco, mas a gente tem que ter coragem, tem que ter fé. E tem que agarrar nessa missão e não se esqueça da sua fé. A fé não pode, a gente não pode deixar a fé morrer. Porque no momento que a gente não tiver fé, a gente não consegue realizar nada na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você. Segundo, confie na promessa de Deus. Não esqueça de sua fé. Terceiro, sentir medo é normal. O que deve ser anulado é o medo extremo e a ansiedade interminável. Isso a gente tem que excluir da nossa vida. Né? Seja corajoso e aprenda a agir mesmo com medo. Mesmo com medo, a gente é humano. A gente tem medo, mas mesmo com medo, a gente tem que saber agir. E quarto, se concentre no básico. Se prenda na palavra de Deus. Medita nela dia e noite. Procura fazer o que ela te orienta. Lá o Salmo 1 já fala, né? Então nós devemos saber que Deus ele faz com que nós alcancemos vitórias através da nossa coragem e da nossa fé. E não desanimando, porque Ele está à frente de todas as coisas. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você controla. O resto é com Deus. Tá? Medo, ansiedade, mas a coragem e a falta de fé não pode faltar na nossa vida é a fé. Se
faltar a fé e a coragem, irmãos, a gente não resta mais nada para a gente. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor, ser forte, corajoso, seguir em frente, porque o resto é com Ele. O resto está tudo na mão dele, é só a gente confiar. É só confiar. Né? Tem um livro muito que diz que é só a gente só confiar. Se confia em Deus e o resto vai dando tudo certo. Né? Algum irmão quer falar mais alguma coisa? Eu acho que essa eleição foi muito boa para nos encorajar a seguir em frente. Principalmente agora, irmãos, eu vou precisar muito dos irmãos nesse desafio de missões. Porque nós não estamos, quase ninguém está vendo, né? A gente está fazendo mais, tem muita gente dentro de casa. Mas o nosso desafio é evangelizar, é levar a mensagem, é distribuir o amor, é multiplicar, é repartir o que a gente tem. Nós estamos vivendo um mundo em que nós temos que saber repartir. O nosso governo, né, muito egoísta, né? Só pensando neles, e a gente cheio de dívida aí. O estado do Rio está terrível, né? Nós estamos vivendo, o mais prejudicado é a educação e a saúde. Nós estamos vivendo uma época que a educação e a saúde está lá embaixo. Então, irmãos, a única vantagem nossa como cristãos é meditar na palavra de Deus e seguir em frente, ter coragem para que nós vençamos isso, em nome de Jesus. Né? Orar, nosso joelho, orar sempre, irmãos, não deixar de ficar desanimado, porque essa doença ela vem justamente, a ansiedade ela vem justamente para destruir a nossa vida. A gente preocupado com o que a gente tem que pagar, o que a gente tem que fazer, deixar de fazer, não é o medo, mas a gente tem que ter coragem de enfrentar isso. Nós temos que viver com Deus diariamente, meditar a palavra dele dia e noite. E é isso que o Brasil está precisando. E nós, como cristãos, temos que dar o exemplo. Não entrar nessa onda de ansiedade, medo. Nós temos que ter coragem. Isso é um desafio que Deus está nos dando nas nossas mãos. E o resto é com Ele. É só confiar. Vamos lá, então, terminando, já que os irmãos não querem mais falar, né? Acho que eu falei muito hoje, né? Que Deus possa nos dar coragem, né? Ânimo, e entregar tudo na mão dele. Porque ele está na frente da nossa vida, mas tudo bem. Vamos orar então, pedir ao irmão Rajane que olhe agradecendo a Deus por nosso estudo. Santo Deus, Pai bendito, soberano Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa manhã de domingo, te agradecemos, Senhor, por essa EBD, te agradecemos, Senhor, pela vida da Edna que está à frente, que o Senhor abençoe a vida dela, com saúde, paz, tranquilidade, bom ânimo, renovando suas forças a cada dia. Assim, Senhor, também te peço pela nossa igreja, que o Senhor renove a nossa força, a nossa fé, que o Senhor tire de nosso meio, Pai, a incerteza, a ansiedade, meu Deus, que o Senhor, Pai, nos dê uma unção de ousadia, Pai, que o Senhor venha nos cingir sempre de força e fé, Pai, para encararmos, ó Deus, os desafios do nosso dia a dia, Deus, que o Senhor esteja sempre à frente, Senhor Deus, das nossas decisões, do nosso dia a dia, e que o nosso futuro, meu Deus, esteja sempre em Tuas santas mãos, sabe? Senhor, porque o Senhor sabe tudo aquilo que nós necessitamos de Ti, Pai. Confiamos nossa vida, Senhor Deus, em Tuas santas mãos. Abençoe a nossa igreja, o nosso crescimento. Abençoa, Senhor, a nossa campanha de missões, Pai. Que o Senhor esteja sempre, Pai, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando sabedoria, discernimento e prudência, Pai. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste domingo. É a nossa oração.